terça-feira, que há muitos anos intitulamos aqui como um seminário, né? Muitos aqui não frequentam um seminário, uma faculdade teológica, um curso, mas você vindo às terças-feiras, você está participando de um seminário de crescimento espiritual, recebendo a ministração da palavra de Deus, o ensino, para que por ele possamos crescer, não é? Esse é o leite racional, não falsificado, não adulterado, a palavra de Deus, para dar crescimento substancial ao crente, né? Todo mundo que nasceu de novo tem que crescer, não é? Preciso crescer, não pode ficar sempre na praia do entendimento, tem que ir para o alto mar do conhecimento. E não tem jeito de você adquirir conhecimento sem estudar, né? Sem meditar na palavra, sem estar buscando revelação de Deus, se abrindo para o ensino da palavra, não tem jeito de crescer. Nós achamos prudente recuperarmos o ensino da escola dominical, em razão da conferência missionária. Nós tivemos que suspender, porque tivemos na manhã de domingo, uma manhã missionária, um tema voltado para missões. Estamos retomando então a nossa lição de hoje, conforme o pastor Samuel já leu, com os irmãos, a lição de número 3. Eu não sei se temos ainda a revista aí, para ser vendida para os irmãos. Acredito que sim, nós estamos só no começo. Essa é a de número 3. Quem não adquiriu a revista, seria muito bom. É um livro, né? Que você não vai só trazer para cá, não. Durante a semana você vai ler os versículos que são citados nas lições, para chegar aqui bem já afiado, né? Para ver se o professor vai falar no assunto, vai mudar de assunto, né? Aqui está falando sobre graça, ele vai falar sobre outra coisa. Não, o tema é este, né? E ele vem exatamente em razão que nós da Assembleia de Deus resolvemos que nesse último trimestre do ano entraria uma revista, uma série de lições sobre doutrinas fundamentais, para estarmos comemorando a reforma protestante, que foi na verdade uma volta da igreja para a palavra. A igreja estava tão distanciada, tão divorciada do evangelho, da palavra, cheia de tradições humanas, tinha perdido completamente a revelação, e há 500 anos foi resgatado este amor pela Bíblia, essa volta à palavra. E a gente tem que celebrar isso, porque senão onde estaríamos, né? Onde estaríamos? Graças a Deus. E um dos pilares da reforma protestante é o tema de hoje, não é? Que o reformador Lutero, ele firmou especialmente em 5 teses a reforma, e uma delas aí, sola gratia, né? Só a graça de Deus. Vamos falar sobre a graça de Deus hoje. Um assunto muito bom, né? É certo que a palavra graça, ela tem um multiforme conceitos, né? Não é só um conceito. Por exemplo, aqui hoje eu estou precisando de graça para ensinar, né? Deus tem que me dar graça para ensinar. É uma graça totalmente diferente da graça que vamos estudar. Mas para tudo eu preciso ter graça. Graça de Deus, graça do Senhor. Mas o tema de hoje vai falar sobre a graça salvadora, né? A graça salvadora, ligando com a lição de domingo passado, ou atrasado, que falou sobre o pecado. O pastor Enoque ensinou aqui a lição sobre o pecado. O ser humano é pecador. E para sair dessa situação, ele precisa da benevolência de Deus, da mercê de Deus, da bondade de Deus. Ele precisa da graça de Deus. Não tem outro jeito do homem escapar da vida pecaminosa que ele vive, da natureza caída dele, se não for a mão bondosa de Deus estender para esse pecador, chamar ele de volta. Ninguém é salvo por outro meio. O versículo chave diz o seguinte: porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós,
é dom de Deus. Então está aí o segredo da nossa salvação. Tanto é verdade que aqui coloca na verdade aplicada. A graça é o ato misericordioso de Deus, pelo qual ato Ele oferece salvação, vida eterna a todos os pecadores. Deus, e nós vimos domingo passado, fala abertamente que todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus, da natureza de Deus, da presença de Deus, rompeu-se a comunhão com Deus, e o homem tornou-se um perdido na terra. Aí a Bíblia diz: Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Quando Deus viu o homem no seu estado de pecado, morrendo em pecado, indo para o inferno em pecado, Deus amou esse homem. E a graça é parte do amor de Deus, né? Deus amou, e aí se revela. Porque graça, irmão, vocês sabem que a palavra graça quer dizer benevolência, misericórdia, bondade, amor. Mas graça também representa aquilo que nós temos de mais belo, né? Como é gracioso aquele jovem, como é graciosa aquela mulher, como tem graça aquela pessoa. É aquele lado bonito da gente. Deus é todo bonito, não é? Todo belo. Mas se há um lado em Deus que mostra a beleza dele, é a graça de Deus, é o charme de Deus, este amor dele por nós. Se ele é bonito, ele se revelou assim, né? Como esse Deus nosso é maravilhoso. Por que maravilhoso? Porque ele é gracioso, ele é amoroso. Aí você vê toda a beleza de Deus no charme de Deus, né? Porque a palavra é gratia, mas é também caris. Os dons carismáticos, é charme de Deus, é o lado bonito de Deus, é a sua graça que se revelou. Se revelou. Paulo, quando escreveu a Tito, falou: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Salvação e vida eterna. Se não fosse esse lado bondoso de Deus, que o coração dele quebrantou, viu o homem perdido, o homem que ele criou, distanciado, morrendo, condenado eternamente, aí se revela esse lado bondoso de Deus, que não imputou pecado de ninguém, né? Não lhes imputando os seus pecados. Porque se Deus fosse considerar o pecado, tal como a sua crueldade, a sua consequência, a sua natureza ruim, Deus não ia amar a gente. Mas Deus nos amou sendo nós pecadores. Era o único jeito do homem se libertar do pecado. Vamos ver daqui a pouco algumas doutrinas falsas quanto a essa tentativa do homem de se salvar sem a graça de Deus. Isto é totalmente impossível. Mas o nosso tópico de número 1 fala compreendendo a graça de Deus. Meu irmão, é muito difícil compreender a graça de Deus, compreender um gesto de Deus amar inimigos, porque o pecado não coloca o homem à margem só de Deus, não. Sou um pecador, estou longe de Deus, não. O pecado torna o homem inimigo de Deus. É uma guerra contra Deus. Todo pecador está em guerra com Deus. Ah, não, eu sou pecador, mas está tudo bem, não é? Eu não tenho comunhão com Deus, estou à margem do processo, e está tudo bem. Não está tudo bem, não. Todo pecador é inimigo de Deus, é adversário do Senhor, está em guerra com Deus. Daí então, você não entender muito bem esse gesto de Deus, que se aproximou de inimigos, de adversários, e abraçou essa pessoa. Isso é graça, não é? Vai entendendo isso, isso é graça de Deus, isso é graça. Esse é o lado bonito de Deus. Diz que Jesus comia e bebia com os pecadores. Isso é graça. Ele se esvaziou-se da divindade dele, tornou-se homem, veio sofrer aqui, andar com os homens. Isso é graça. Isso é a misericórdia, é a benevolência de Deus, é a mercê do Senhor para com a humanidade. Agora, irmão, tem uma pergunta lá em Hebreus que não tem resposta para ela. Diante desse esforço de Deus, desse gesto bondoso de Deus, se aproximar do homem,
graciosamente, não imputando o pecado, não está olhando para o pecado dele, não. Vem cá, do jeito que você está, do jeito que você é, né? Do jeito que você está, venha, quero te abraçar, quero te amar, quero te perdoar, quero ter comunhão com você. Aí vem uma pergunta que diz lá: como escaparemos nós, se nós negligenciarmos? Não é nem rejeitar, não, porque o mundo está rejeitando a graça de Deus, o mundo está rejeitando essa proposta de Deus. Como vai escapar o mundo rejeitando? E como o crente, que já tem essa graça, essa salvação, se ele negligenciar ela, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Não tem resposta para essa pergunta, não. Anjo não sabe, homem nenhum não tem o endereço, porque simplesmente não tem como escapar, rejeitando a única proposta possível para o homem escapar do pecado e ter comunhão com Deus, ser transformado, nascer de novo, viver uma vida em paz com Deus. Não tem outro caminho a não ser aceitar a graça de Deus, a mão estendida de Deus, o amor de Deus, o abraço de Deus. O Senhor desceu e veio procurar a gente. Estava vendo hoje, né? Aquela parábola das 100 ovelhas. Uma desgarrou. E a palavra diz que o pastor deixou as 99. Muita gente fala que era no aprisco, no curral. Não foi, não. Deixou no deserto. É um risco, não é? Deixar 99 no deserto. E foi atrás daquele que desgarrou. Veja o amor, né? E atrás de uma. O quanto Deus valoriza uma ovelha. O quanto Deus ama você. Você pode não estar no momento aí pensar: ninguém me conhece, ninguém me ama e não sei o que. Mas você é aquela ovelha que Jesus deixa tudo e vai atrás dele. Isso é graça. Ir atrás da ovelha perdida é o esforço de Deus para trazer o pecador de volta. Jesus tinha estado em Betânia e eles queriam apedrejar Jesus, né? Jesus retirou dali e foi para um local distante. Passa um tempo, vem um mensageiro de Betânia e fala: olha, Senhor, Lázaro, teu amigo, está doente. E as irmãs dele mandou chamar o Senhor lá. Vocês sabem a história. Jesus falou: vamos lá. Os discípulos fizeram o quê? De jeito nenhum. Há pouco queria nos apedrejar lá. O senhor vai voltar lá? Lá tem uma ovelha. Lá tem um amigo precisando de mim. Eu vou enfrentar pedradas, oposição, mas eu vou lá socorrer. Isso é graça de Deus, irmão. Isso é graça. Foi isso no geral que Deus fez, né? Eu vou até morrer na cruz. Eles não vão me aceitar, vão me crucificar, mas faz parte do processo. Mas Ele se entregou por nós. Isto é graça, irmão. Vai entendendo o que é graça. É nesses gestos práticos de Deus. Não tem, aqui o texto diz, e eu concordo, graça é inexplicável. Como é que você vai explicar esse lado de Deus, esse esforço de Deus, esse amor de Deus, essa benevolência de vir atrás dos pecadores, seus adversários? O tópico número 2 diz: a graça comparada à lei. A lei tem uma virtude, irmão. A lei de Moisés, ela apontava para a necessidade da graça. Depois da dispensação da lei, tinha que vir a dispensação da graça, porque a lei ninguém salvou, a lei só condenava, só apontava o pecado, não dava solução. Alguém escreveu, acho que foi o pastor Antônio Gilberto, diz que a lei condenava o melhor homem, a graça salva o pior. Que diferença, hein? Por isso que João falou: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E eu vi o pastor Enoque falando aqui: ainda bem que a graça vem na frente da verdade. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei condena,
A lei mostra o seu estado. A lei é feita de regras, mandamentos, normas, impossível o homem guardar, não obedecer. Ninguém conseguiu guardar a lei, porque a lei é uma coisa externa, né? É um código de regras que foi dado para nortear comportamento, relacionamentos interpessoais com Deus, mas ninguém conseguia guardar uma coisa externa. Aí o Senhor compreendeu e diz: olha, eu vou mudar a história, a dispensação. Eu vou dar, esse povo não vai ficar sem lei não, só que eu vou colocar dentro do coração deles. Escreverei nas tábuas do seu coração, porém neles o meu espírito. Escreverei dentro deles a minha norma, a minha lei, a minha palavra. Não é uma coisa externa, não. Por isso, irmão, que fé, que crença, negócio de ser crente, não é um negócio de 10 mandamentos. Gente, pastor, o que pode, o que não pode? Crente que está nesse aspecto aí, não entendeu nada da graça de Deus ainda, da dispensação da graça, não é? Porque naturalmente quando o homem é salvo, dominado pela graça de Deus, controlado pelo Espírito Santo, automaticamente ele faz o que é certo. Ele sabe o que é errado, porque tem a natureza de Deus. Paulo falou: não vivo mais, é Cristo quem vive em mim. Automaticamente eu já sei o que posso e o que não posso, porque eu tenho a natureza de Deus, a natureza de Cristo em nós. Mas enquanto eu estou sobrecarregando de regras, de norma, não toques, não fale, não faça, não aconteça, eu sou um religioso do tempo da lei. Não estou entendendo ainda o mistério. Claro que nós vamos ver aqui a pouco, nós não ficamos sem lei, sem norma não, sem valores morais e éticos não. Esse aspecto da lei não foi abolido não, só que o Senhor internalizou, como é que é? Dentro de nós, colocou essas normas dentro. Agora fica mais fácil, né? É a natureza de Deus em nós. Aleluia. Então, comparando lei com graça, não tem comparação, né? Não tem comparação. Mas a lei nos conduziu a Cristo, né? A lei serviu de aio para nos levar a Cristo, mostrar a necessidade de um Salvador, de um Redentor, de um Perdoador, de um Resgatador. A lei mostrou e serviu de aio para nos levar a Cristo. O aio é o escravo que pega na mão da criança e leva ele para a escola. É o pedagogo, né? Hoje o pedagogo é aquele que vai para a sala de aula, faz pedagogia e ensina. O pedagogo do passado não fazia isso. Ele apenas pegava a criança, era um escravo que levava os filhos até na escola. A lei serviu para isso, né? Ela pegou a humanidade e levou a Cristo. Mostrou a necessidade de um Salvador. Aí veio a graça de Deus, trazendo Jesus para nós. Aleluia. Eu já disse aqui que a graça de Deus é multiforme. Multiforme graça de Deus. Você tem a sua Bíblia? Eu já citei aqui, mas eu quero que os irmãos abram a palavra em Tito, que para mim deveria ter sido o texto básico da lição, não é? Porque graça você encontra ela em vários sentidos na Escritura Sagrada. No Novo Testamento são 193 vezes que fala em graça. Mas no sentido que a lição propõe, esse é o melhor texto, a partir do versículo 11. Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou, salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Veja os irmãos, o mover da graça de Deus na vida cristã. A graça de Deus não apenas nos resgatou, mas também nos purificou. Aqui que está um grande erro, que daqui a pouco nós vamos entrar no tópico número 3, que eu quero aprofundar um pouco mais nisso.
Mas, primeiro, a graça manifestou trazendo o quê? Salvação. Para quem? Para todos os homens. Jesus não morreu por meia dúzia de homens. Não morreu por esse grupinho que está aqui em Campinas hoje. Não. A graça manifestou trazendo salvação para todos os homens. Deus amou o mundo. Deus não amou os santos, os puros, os bem-educados, não é? Os religiosos. Deus amou de mamã na cara do cano. E preparou salvação para todo mundo. Agora todos são salvos? Não. Por que não são? Porque não aceita a graça de Deus. Porque não recebe a graça de Deus. Porque não recebe o Evangelho, não entende que Jesus Cristo é o Salvador. Ele é oferecida para todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Tem uma nação que não presta, tem que morrer, tem que explodir lá. Não tem, tem que ir lá e pregar o Evangelho para eles. Tomara que aqueles criminosos piores do mundo morram lá no Sepaigo. Deus não é assim não. Vai lá e prega o Evangelho para ele. Salvação a todos os homens. Isso é graça, né? Se não fosse, não iria lá não. Jonas falou, não vou não. Vai lá e prega em Nínive. Eu não vou não, porque por lá tem mais que morrer mesmo. Tomara que se cumpra o que eu estava dando. Vai lá e anuncia que eu vou matar todo mundo, vou subverter aquela cidade. Que palavra boa é essa, Deus? Então eu não vou porque eles vão morrer. Tem que morrer mesmo. E a gente às vezes tem esse espírito, né? Aquele cabra ruim tem mais aqui que morrer mesmo. É um irmão meu, eu não sei se ele está aqui hoje, ele fala, olha, gente ruim tem que ir para o paredão, tem que ter pena de morte, tem que matar. Só que antes de matar, você prega a Bíblia e prega o plano da salvação para ele. Você quer aceitar Jesus? Quero. Aceitou, pá. Manda para o céu, olha. Pregou, ué. É o raciocínio. Não está tão ruim assim, né? Igual que quer mandar para o inferno, né? Se a gente fosse Deus, né? Resolveria as coisas de outra forma, né? Mas o Senhor mandou a graça dele, o Espírito Santo veio, né? Está o Evangelho aí, oferecendo salvação a todos os homens. Primeiro, a graça trouxe salvação para todos os homens, mas não parou aí, não. A graça salvou, e aqui diz o texto de Tito, que muitos pregadores param aqui, porque a graça começou trazendo salvação, ensinando-nos que a graça ensina, irmão. Aqui está dito na lição, a graça ensina. E o que a graça ensina? Por que é que pastores pregam, ensina? Por que é que a gente está esforçando com todo o povo de Deus? Isso é graça, irmão. É a graça de Deus amando os crentes. Amou o pecador e salvou. Agora está amando os crentes, ensinando todos os crentes o quê? Que nós devemos renunciar, abrir mão de toda paixão, concupiscência, impiedade, paixões mundanas. A graça ensina que eu tenho que viver no presente século sóbria, sensata, justa, piamente. Para que isto? Para aguardar a volta do grande Deus. Depois de salvo pela graça, ensinados pela graça. Graça que salva e não ensina, para a pessoa dar continuidade à sua carreira cristã, não é graça. É graça incompleta. A graça salva, ela também ensina. A graça nos fortalece, aí já é um outro aspecto da graça que eu não vou entrar nele, não é? A graça nos fortalece. A graça nos capacita, que também é outro tipo de graça. Aliás, eu digo sempre o seguinte, irmão, para tudo na vida, Deus tem uma graça para a gente. Ninguém aqui suporta, irmão, perder um ente querido. Mas quando acontece, Deus dá uma graça para a pessoa suportar. A mãe, o pai, o filho, o irmão. No normal você não suportaria não. Mas quando Deus viu que você precisava de um reforço, naquele momento Ele vem te dar uma graça.
E você, rapaz, Deus me fortaleceu. Se não fosse a graça de Deus naquela hora, um jeito que Ele arrumou, uma força que Ele me deu, não é? Uma palavra que o Senhor falou comigo, eu não ia suportar aquilo não. A perseguição, a calúnia, a injúria, a maldade, a crueldade. A gente convive com tanta coisa ruim, irmão. E para cada situação da vida, Deus dá a graça de acordo com o que eu preciso. E eu vou vencendo pela graça de Deus. O Senhor vai nos fortalecendo assim, né? Foi assim com... Fortifica, Timóteo, na graça que há em Cristo Jesus. E o próprio Paulo, né? Paulo, aqui diz, a graça nos capacita para o serviço. É uma outra coisa. Não é a graça salvadora, é outro tipo de graça, né? Que capacita para o serviço. Não é a graça que salva que capacita, é outro tipo de graça da parte de Deus que capacita para o serviço. Paulo um dia, irmão, ele quis ser assim. Aliás, irmão, quando as pessoas não reconhecem o seu trabalho, de repente você quer reconhecer, né? Aí Paulo falou, olha gente, eu não me considero inferior a nenhum dos apóstolos. Eu fiz mais que todos eles. Ponto final. Ponto final para ele, para o Espírito Santo não. Como é que é, Paulo? Você fez mais que todo mundo? Não, não é bem assim. Contudo, não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Então eu trabalhei mais, prego mais, cantei mais, fiz mais que todo mundo. Você não. A graça de Deus está em você. O dom de Deus. Ainda bem que ele foi humilde, colocou uma vírgula. Contudo, não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Então não se exalte não, irmão. Tudo que você é na vida hoje, no ministério, em tudo mais, é porque Deus é favorável a você. Porque graça é favor, né? É o favor de Deus. Favor imerecido, não mereço, mas Deus me dá essa graça. Me dá essa saída, esse poder, esse dom, essa sabedoria. Tudo que eu preciso, Ele dá. Então não sou eu, é a graça de Deus que está em mim. Aleluia! Esse é o mal de muita gente que quer fazer do ministério um trampolim para muita coisa. Mas não é assim. Não é assim. A graça divina e as doutrinas estranhas. Aqui cita duas situações. Eu quero encerrar aqui para não fechar essa lição. O que é uma doutrina estranha? Que foge desse ensinamento sobre a graça de Deus, que é um favor imerecido. O Senhor nos amou e por graça nos perdoou, nos fez nascer de novo, colocou em nós o Espírito Santo, nos fez nascer de novo, nos deu uma viva esperança, está cuidando de nós. Aqui tem o chamado antinomismo. O termo grego, anti quer dizer contra, e nomos, lei, contra a lei. O que é esse antinomismo ensina? Que é diferente da doutrina da graça. Ensina o quê? Trata-se de uma antiga heresia que distorce a doutrina bíblica da graça e dissemina a ideia de que todos que foram alcançados pela graça de Deus estão livres para viver sem regras ou princípios morais. É o que eles pensam. Eu fui salvo, então eu estou livre. Não tem regra, não tem princípio moral, não tem nada disso. Não tem no sentido de lei, mas isso está dentro de nós, os princípios morais, as normas, o Espírito Santo coloca dentro da gente, que eu já falei aqui. Mas Paulo, irmão, brigou com esse povo. Esse pessoal que diz que o salvo agora não tem mais que obedecer regras, não tem mais princípios morais. Paulo diz o seguinte: pode viver de qualquer maneira, né? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porque diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos pecar muito, porque quanto mais peca, mais graça vem. É um raciocínio, é uma conclusão, né? Parece lógica, né? Parece lógica. Pequemos muito, porque quanto mais pecar, mais graça você recebe. Paulo diz o seguinte: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Como é que eu vou viver sem regras, sem princípios morais? Nós morremos para o pecado?
Quem morre para uma coisa, morreu, não tem contato mais, não é? Não tem comunicação mais. E ele diz mais na frente: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servo, seja do pecado para a morte, da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Paulo refuta essa estranha doutrina do antinomismo, que muitas igrejas evangélicas até dá muita liberdade para isso, né? É igual eles falam: se dá alegria, se dá prazer, faça. Aí não vive desse hedonismo, né? Se dá prazer, faça, não, né? Se agrada a Deus, faça. Não é o prazer que te guia, né? Que orienta a gente, não. É a vontade de Deus. Um outro ensino completamente equivocado: o legalismo, que é o oposto, né? O que é o legalismo? Pessoas que acham, consideram e concentram toda a atenção no comportamento humano, não como resultado da ação da graça de Deus na vida, mas como requisito para alcançar mérito diante de Deus. Então eu tenho que ser isto, uma postura assim, eu tenho que fazer, eu sou honesto, eu sou pagador, eu sou santo, eu não sei o que, eu sou isso, eu sou aquilo. Um verdadeiro legalista. Aí vem: eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, eu não sei o que. A glória é de Deus ou é dele? Esse legalismo está errado. Está errado. Porque se essas coisas salvassem, irmão, a Bíblia fala que o Cornélio era um homem temente a Deus, orava, jejuava, dava esmola, perfeito, crente de primeira. Não precisava do Senhor mandar o anjo levar o pastor Pedro na casa dele. Esse homem é o cara, né? Ele podia dizer: eu faço, eu não faço, eu faço isso e não faço nada de errado. Aí o cara está lá orando e jejuando. O Senhor fala: manda chamar o meu servo Pedro na sua casa, que ele vai te inteirar do Evangelho e vai trazer a verdade para você. E não é que Pedro foi lá mesmo? Quando abriu a boca, o Espírito Santo caiu sobre todo mundo lá. Aquela família converteu naquela hora, foi batizado. Mas ele não estava salvo pelo legalismo dele, não, por praticar aquelas coisas, não. Mas o crente não faz isso? Faz, irmão. O crente ora, jejuma, dá esmola, não é? Faz tudo certinho. Mas por que ele faz? Agora é movido pela graça de Deus na vida dele. Não é porque de si próprio, não. Um legalista, não. É porque agora ele faz, porque ele teme a Deus, ele ama Jesus, e automaticamente ele faz isto. Faz o que é certo. Paulo falou: eu estou crucificado. O eu morreu. É um perigo para nós, irmão, os evangélicos, acharmos que nós temos que dar uma ajudinha. Eu tenho que ser santo em toda a minha maneira de viver. Mas eu vou santificar minha mão, meus olhos, meus pés. Você não dá conta. Você tem que se encher do Espírito Santo. Seus olhos serão santos, suas mãos serão santas, seus pés serão santos, seus pensamentos serão santos. Mas é a graça de Deus que te dá essa condição de você vencer o pecado, vencer o mal e viver uma vida de glória para Deus aqui. Isso a graça ensina para a gente. Quantos religiosos aí: eu não tenho que ser crente em nada, eu sou igual aos crentes, não é? E aparentemente é mesmo, né? Até uns carismáticos que tem por aí, parece que é mais. Mas na essência, não tiveram um encontro real com Jesus. Não entendeu o plano da salvação. Quero terminar citando a frase de um hino, que eu já cito muito aqui. Esse hino deixa transparecer na história o seguinte: que uma pessoa chegou no céu e foi recepcionado pelos que estavam lá antes dele.
E aí eles em coro perguntam: conta-nos, irmãos, como foi que você venceu e chegou aqui? Ele diz: foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Aleluia. Fiquem em pé comigo, irmãos. Olha o valor da graça aí, irmãos. Ninguém vai para o céu por praticar boas obras, porque é isso e aquilo, por mérito não. É só pela graça de Jesus. Que mérito que eu tenho, irmão? Que mérito que nós temos? Aqui não é meritocracia, não. Ninguém merece nada. Graça é favor imerecido. Nunca coloque para Jesus essa situação sua. Senhor, eu jejum 3 vezes por semana, eu oro 4 vezes por dia. Não coloque Jesus contra a parede assim, não. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me abençoa. Eu preciso da tua graça na minha vida, não é? Me ensina a ser melhor crente cada dia. Me dá graça, Senhor. Dá-me mais graça, Senhor. Dá-me mais graça. Não diz o hino aí? Elza, vem cantar um hino sobre graça aqui. E vai cantar de graça, não vai cobrar não. É outra história de graça. Não é? Glória a Deus. Sim, dona Vera, missionário. Irmãos, eu estou devendo um testemunho há uns 5 anos atrás. E hoje o pastor Oídes tocou numa tecla que me falou muito. Porque eu recebi uma graça assim, super abundante de Deus. Eu tive um filho, ficou 20 e tantos anos fora do aprisco. E ele ficou crente assim uns 40, 60 dias e Jesus o levou. E nós estávamos numa reunião de família, isso que o pastor Oídes acabou de dizer. O pastor Oídes estava presente como família nossa, quando nós recebemos a notícia da morte do meu filho. Aí naquele momento eu senti assim o chão se abrir. E eu achei que eu ia morrer. Mas naquele momento o pastor Oídes chegou, naquele momento que eu precisava daquela graça. Não sei se você lembra direitinho. Ele pôs a mão no meu braço, naquela hora que eu senti o chão abrir. E eu sumi. Ele falou assim: Vera, você é uma mulher de Deus e seu filho está com Jesus. Deus te deu essa graça. Naquele momento, foi como se eu estivesse caindo no buraco. E aquela voz do pastor Oídes não foi a voz dele. Foi a voz de Deus para mim. E eu precisava testemunhar isso aqui. Nunca tive essa oportunidade. Muito obrigado, pastor Oídes. Porque aquele dia você estava ali. Eu precisava daquela graça para aquele momento. E Deus te levou aí. Muito obrigado, pastor Oídes. Deus abençoe. Muito, muito, muito.
Mais uma vez, levante sua mão para o céu e agradeça, porque a graça de Deus te alcançou. Nosso Deus e nosso Pai. Jesus, graças a Deus.